Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para esta meditação na palavra do Senhor. A você que está conosco, nosso desejo é que a graça do Senhor continue aí presente na sua vida, te alcançando aonde quer que você esteja, em nossa cidade, em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país, aonde que você estiver. Que a boa mão do Senhor possa operar de maneira poderosa em sua vida aí, abençoando você, sua família e também os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro ele é Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12, apenas o versículo de número 37, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Mateus 12, versículo de número 37, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos ter a capacidade de aprender e guardar a palavra do Senhor. Queridos, por certo, ao longo de nossa vida nós aprendemos a ter cuidado com muitas coisas. Isso nós aprendemos muito novo, a ter cuidado com aquilo que é nosso. E aí nós passamos a fazer do cuidado um ato da nossa vida. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que nós cuidamos vai ser preservado. E assim nós cuidamos de nós, cuidamos de nossa saúde, cuidamos de nossa família, cuidamos de nossos bens e por aí afora, cuidamos de tudo aquilo que nós entendemos ser preciosidade, de ser os nossos valores, nós cuidamos. Mas com relação à questão às palavras, nós não somos tão cuidadosos desta maneira. Na realidade, nós somos pessoas que, pelo menos na maioria de nós não temos muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Nós não temos muito cuidado, as palavras elas saem de nossa boca com muita facilidade, né? As palavras saem de nossa boca por momentos que nós estamos vivendo, como um momento de estresse, como um momento de emoção, alguma coisa assim, e aquela palavra ela vai refletir algo sobre nós. E a palavra do Senhor na tarde desse dia, né, trazendo um versículo para a meditação na tarde desse dia, a palavra do Senhor neste texto que acabamos de ler, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 37, o Senhor vai nos colocar ciente de uma situação que muitos de nós não sabem que isso existe. Muitos de nós ignora, não tem noção de que esta verdade ela pode mudar curso de vida. E o Senhor, certa vez, instruindo um grande número de pessoas acerca das palavras que aquelas pessoas expressavam, o Senhor, trabalhando em cima do peso de palavra, o Senhor ele encerra o seu discurso, a sua pregação com este versículo, e ele fala assim, selando aquilo que ele tinha ensinado para aquelas pessoas: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Queridos, quando nós começamos a analisar esse versículo, a gente vai ver que palavras ela é muito mais séria do que nós imaginamos. Palavra, ela tem poder. E o Senhor, ele expressa aqui algo muito sério em relação à palavra. É muito comum você ouvir um ditado popular que diz que eu falei da boca para fora.
esse ditado popular, ele pode até existir por aí afora, mas ele não tem base bíblica. Ele não existe fundamento na palavra de Deus. Na palavra de Deus não existe a boca para fora. Não existe isso. Falei por falar, a palavra de Deus também não tem este fundamento. Isso não pode ser alicerçado neste fundamento. O que a palavra do Senhor ela vai falar acerca, né, do ensino, o que o Senhor orientava aquele grupo de pessoas é que aquilo que nós expressamos, aquilo que nós falamos, é aquilo que o nosso interior ele se encontra cheio. Ou seja, se você está cheio de boas coisas você vai expressar. Se você está cheio da maldade, a maldade você vai expressar. Se você está cheio da impiedade, a impiedade você vai expressar. Se você está cheio, se você está contaminado, querido, contaminação você vai expressar. O que o Senhor chama a nossa atenção na tarde desse dia é para o poder da palavra. E chama a nossa atenção para que nós venhamos ter muito cuidado com relação a isso. Cuidado com as tuas palavras. As tuas palavras, ela é um retrato de quem é você. E às vezes a gente não dá conta, né? Às vezes a gente não dá conta disso. Falei por falar, foi só uma brincadeirinha. Esta pode passar por uma brincadeirinha para um semelhante seu, mas para o Senhor não passa como uma brincadeirinha. Tem muito cuidado com relação a isso. A palavra do Senhor vai nos chamar a atenção para dois fatos, querido, que tem peso de eternidade: o ser absolvido e o ser condenado pelas nossas palavras. E isso chama a nossa atenção na tarde desse dia para uma reflexão muito rápida. Nós não podemos expressar aquilo que nós achamos, né? Baseado na nossa própria justiça. E tem pessoas que falam e não leva desaforo para casa, e fala mesmo, e fala, porque tem o direito de falar, mas a palavra do Senhor vai falar: muito cuidado com as tuas palavras. Porque muitas vezes nós falamos, e nas nossas palavras nós estamos puxando para a nossa vida a condenação. E o pior é que muitas vezes quando nós falamos muito, né? E a palavra do Senhor vai falar que numa multidão de palavras existe falta de sabedoria. E quando falamos por demais, nós achamos que nós somos o tal, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nós podemos estar puxando sobre nossa vida condenação. E isso aí é muito pesado, querido. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que a nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração, ele está cheio. Então daí, esse ditado popular, que ele cai por terra à luz da palavra de Deus. Falei da boca para fora. Não, ninguém fala de boca para fora. Ah, eu falei por falar. Não, ninguém fala por falar. Você expressou aquilo que está no teu interior. Você expressou aquilo que está no teu coração. Ainda que você possa mudar de ideia, mas o que você falou saiu do teu coração. Ah, mas eu não queria falar, mas já falou, não tem jeito. E o que você falou veio do teu coração. É a palavra do Senhor, né? O versículo de número 34, dois versículos antes do que nós lemos aqui, vai dizer isso, porque a boca fala aquilo que o coração, ele está cheio. Então, o que as nossas palavras são? As nossas palavras são um retrato do nosso interior. As nossas palavras nos mostram verdadeiramente quem somos nós. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Queridos, e quantas vezes nós nos aproximamos de pessoas por suas palavras e nós nos aproximamos de pessoas por suas palavras? Quantas vezes nós
no ambiente de trabalho, de escola, nós nos afastamos, nós não gostamos do modo que as pessoas falam, abre a boca e só fala imoralidade, fala coisa sem sentido, fala coisa que não traz edificação, e normalmente nós não gostamos disso, nós afastamos desse tipo de pessoa. Mas coisa boa é quando uma pessoa cheia da graça, cheia de coisas boas, cheio da bondade, cheio da sabedoria, começa a conversar com você. Quem assim faz, ela promove crescimento, promove edificação a outras pessoas. E isso reflete em quem está perto de nós. E isso reflete na vida daqueles que nos ouvem. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que está dentro de nós que nós não sabemos. E é exposto por nossas palavras. E a meditação na tarde desse dia, ela tem o objetivo de te levar a entender a seriedade das tuas palavras. E o que o Senhor fala aqui de maneira muito clara é que a tua palavra mostra quem é você. Mostra o teu interior. Mostra o que está dentro do teu coração. O versículo de número 35, que é um versículo também anterior ao que eu li como base, ele vai dizer assim, que o homem bom, olha que coisa interessante, que o homem bom, ele do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Esse tesouro que a palavra do Senhor está falando aqui, está falando de um baú cheio de ouro, de prata, de qualquer tipo de metal precioso, não, querido. O que o Senhor está falando aqui é que o homem bom, ele tira do seu bom tesouro, ou seja, ele tira do seu interior. Ele tira do seu coração. Aqui, o contexto aqui é a palavra. O contexto aqui é aquilo que sai da nossa boca. Então, o que o Senhor fala? Aquele que é bom, aquele que busca o que é bom, aquele que busca o que é sadio, aquele que busca o que é agradável, aquele que busca o que edifica, aquele que fala por sabedoria, de dentro do tesouro, de dentro do seu bom tesouro, ou seja, o bom que está guardado, os valores que está guardado dentro dele, de dentro dele ele tira coisas boas. E do mesmo modo o homem mau, ou seja, aquilo que está guardado dentro dele. O ódio, a inveja, a maldade, o tirar proveito, a ira, a cólera, a facção, o ciúme, a maldade, a mentira, por aí afora. Uma série de situações terríveis que são guardadas e alojadas dentro de um coração e que não pode sair outra coisa de um mau tesouro do que coisas más. E isso nós expressamos, querido, quem somos nós através das nossas palavras. É a orientação da tarde desse dia. Então se nós entendemos que o nosso tesouro, ou seja, o que está guardado dentro de nós é mal, pela graça e a misericórdia do Senhor dá para trocar esse tesouro aí. Isso é a bondade do Senhor, isso é a graça do Senhor operando em nossa vida. O Senhor não quer que ninguém seja visto por Ele como o mal, não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos chama para ser o bom. Aos olhos do Senhor, aquele que é tido como bom, um bom servo, uma boa pessoa, um bom tudo, é a palavra do Senhor, porque quem está em Cristo não pode ser mal, não tem como. Não tem como ser mal. Quem busca as coisas do Senhor não tem como ter o mal dentro de si. Por quê? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura, e uma nova criatura não tem nada a ver com o mal. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que é velho, tudo que ficou para trás, uma vida, um passado sombrio já não existe mais, agora tudo se fez novo. Então, pela graça e a misericórdia de Deus, a palavra do Senhor nos dá a entender, na tarde desse dia, que o nosso tesouro pode mudar. O conteúdo do nosso tesouro, ele pode ser mudado. Outras coisas na nossa vida nós não temos condição de mudar, mas isso aqui o Senhor, pela sua misericórdia, para aqueles que querem, para aqueles que entenderam, para aqueles que
despertaram para isso e vão aproveitar a oportunidade enquanto há tempo. O conteúdo do seu tesouro pode ser mudado. E é interessante a hora quando a gente fala valor e a Bíblia fala que tesouro bom, tesouro ruim. Por quê? Porque quem classifica o tesouro é o dono. É o dono. Tesouro para você é aquilo que você atribui a ele valor. E muitas pessoas estão atribuindo mal valores. E preserva o mal como valor. Mas esta não é a visão de Deus. A visão de Deus para a sua vida é que você seja visto pelo Senhor como uma pessoa boa, que tira de dentro do seu coração coisas boas, que vai refletir aqueles que estão à sua volta, promovendo crescimento e promovendo edificação. Que Deus te abençoe, querido. Porque somente aqueles que são vistos pelo Senhor desta forma, que tira de dentro do tesouro, né, do seu coração as coisas boas, é que serão os absolvidos. É que serão o que o Senhor fala aqui: pelas palavras sereis absolvidos e pelas suas palavras sereis condenados. Então nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. Tudo que o Senhor nos orienta aqui e nos fala, através dessa rápida reflexão, é que isso tem um peso tremendo na sua vida. Você pode não acreditar, não tem problema. É um direito que Deus te dá. Mas independente de você acreditar ou não, o que acabou de ser falado aqui tem um peso de eternidade. Quando o Senhor fala de condenação aqui, o Senhor não está falando de condenação humana. O Senhor não está falando de uma puniçãozinha, não, que você vai ter que pedir desculpa. Não, o Senhor está falando aqui de condenação eterna e de absolvição eterna. E isso tem peso de eternidade, querido. E com as questões espirituais nós não podemos brincar. E todos quanto brincarem com as questões espirituais, as orientações que nos levam a uma vida que agrada a Deus e uma vida que nos coloca em segurança nas mãos de Deus, todos que ignoram esse fato, apenas restarão para eles a dor do arrependimento e o sofrimento eterno. Mas que você tenha a oportunidade de entender que o que o Senhor tem para você é que você seja possuidor de um bom tesouro, que você tira da sua vida coisas boas e passa a edificar as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe e te dê a graça. Pai, muito obrigado pela tua palavra mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma porção da palavra do Senhor. Por esse momento eu oro agradecido pelas pessoas que estão conosco, Deus. Eu agradeço, Senhor. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um, cada necessidade, cada problema. Senhor, cada plano, cada projeto, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, famílias, abençoa a família de cada um, os que estão longe, Senhor, os que estão perto, dê a tua graça. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, por mais esta oportunidade aqui, e o nosso coração encontra cheio de alegria pela tua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.